Olha para mim, por favor. Vamos tirar lições desse Salmo 92. Existe um salmo que é mais conhecido do que o Salmo 92. Qual é? O Salmo 91, que é muito forte. Muitos sabem até de cor. Mas entenda, não existe na Bíblia só o Salmo 91. Tem o 92, o 93, o 94, o 100. A Bíblia toda é forte. Não fique preso só no Salmo 91. Não fique lendo só um salmo. E não fique lendo só os salmos. Leia a Bíblia toda. Outra coisa, não venha só segunda-feira. Não fique preso só a uma corrente. Venha quarta-feira. Quarta-feira vai ter esse sinal do fim dos tempos, essa série dos sinais do fim, esses alertas. Lute para você estar aqui, principalmente às 20 horas, com o Bispo Renato. No domingo, venha na igreja, coloque Deus em primeiro lugar. Eu me assustei com um testemunho que nós colhemos hoje à tarde, porque uma família vinha para a igreja, um homem e mais 4 mulheres. Esse homem teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo e mudou de vida. Só que essas 3 mulheres era a mãe dele e 2 irmãs. E a vida delas, você pode imaginar uma vida de humilhação, de vergonha. E a irmã dele falou hoje aqui o seguinte: toda vez que eu falava para o meu irmão, eu estou com dívida, meu irmão, não está nada dando certo. Meu irmão falava para mim assim, ó, você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que priorizar Deus. Você tem que parar de ficar vivendo em função de dinheiro. Você tem que parar de ficar olhando para o problema. E ela disse que dentro dela, ela não aceitava. E ela falava assim: será que o Espírito Santo vai pagar minhas dívidas? Será que o Espírito Santo vai colocar comida na minha mesa? E enquanto ela rebatia, enquanto ela não aceitava, enquanto ela não valorizou o Espírito Santo, a vida dela não mudou. O dia que a ficha caiu, as 3 agora estão andando para frente. Mas depois que recebeu o Espírito Santo, enquanto não colocou ele em primeiro lugar, ele resistiu. Aprenda a valorizar Deus. Tenha Deus em primeiro lugar. O meu sonho é ver todos vocês aqui domingo. Eu ainda vou ver. O meu sonho é ver você valorizando o Espírito Santo, priorizando Ele, priorizando a sua salvação. Você sabe a diferença do dinheiro para o tempo? Dinheiro você sabe quanto tem. Tempo nós não sabemos quanto ainda vamos ter pela frente. E nós estamos vivendo o final dos tempos. Então priorize a sua vida espiritual. Domingo esteja aqui. Assim como você não deve só ler o Salmo 91, não venha só segunda. Domingo o Bispo Adilson vai estar 7 da manhã, Bispo Renato Cardoso 9:30 da manhã, e nós vamos estar, se Deus permitir, às 18 horas na vigília pela sua alma. Em um dos 3 horários esteja aqui. Amém? Leve isso também para o seu trabalho. Não fique preso numa coisa só. Abra a visão, aprenda a inovar, aprenda a buscar coisas novas para o mercado. Abra seu entendimento para que Deus possa fazer coisas maiores na sua vida. Amém? Essa é a primeira lição que eu tiro do Salmo 92. Salmo que poucos já leram e é muito forte. Diz assim o versículo 1: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Olha para mim, por favor. Vamos tirar lições. Não olhe para a Bíblia agora não. Bom é louvar a Deus,
É começar o dia pela manhã, ao invés de ficar reclamando, lamentando, murmurando, é começar o dia louvando. Eu começo o dia louvando todo dia. Experimente isso. Se você começar o dia louvando, adorando, agradecendo, ao invés de começar reclamando, você vai terminar o dia agradecendo a Deus pela fidelidade dele. É bom acordar louvando a Deus. Bom é louvar o Senhor. Então não é bom reclamar, não é bom murmurar. Eu já falei para vocês que quando eu tenho algum sonho ruim, eu não fico contando para ninguém, eu repreendo. Quando eu sinto alguma coisa, alguma dor, alguma coisa, eu não acordo, poxa, acordei com uma dor. Você vê aquela pessoa que todo dia acorda assim? Não dormi direito, acordei com uma dor. Hoje eu não acordei legal. Meu Deus, viver com a criatura dessa que de manhã já acorda assim, imagine à noite. Imagine passar o dia com ela. Imagine passar um dia com a pessoa que 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, mal acordou, mal abriu a boca, já está reclamando. Eu não aguento. Se eu convivesse com uma pessoa assim, eu ia ficar cálice. Eu não ia aguentar. Por favor, eu não aguento. Bom é louvar a Deus, bom é agradecer a Deus, é ter espírito de gratidão, é acordar o dia determinando. Isso é uma arma para você vencer os maus pensamentos. O mal trouxe um pensamento negativo, o mal trouxe um pensamento de morte, o mal trouxe um pensamento de dúvida. Louve, adore a Deus, leia a Bíblia, engrandeça a Deus, porque o mal vai pensar o seguinte: espera aí, toda vez que eu trago um mau pensamento, ela louva a Deus, então eu vou parar de trazer os maus pensamentos. É isso que a Bíblia diz: resistir o mal e ele fugirá de vós. Então aprenda a ter esse espírito. Quando eu acordo, eu já acordo assim: louvado seja Deus, obrigado meu Deus. Eu abro os olhos, minha esposa já sabe, eu já começo a louvar. Eu faço isso todo santo dia, de domingo a domingo. Mas tem gente que reclama todo santo dia, também de domingo a domingo. Isso não é bom para você, isso não agrada a Deus. Amém? Aí diz assim, versículo 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Toda vez que você vai na Bíblia, você está tirando os pensamentos de quem? De Deus, e colocando na sua mente. Aí diz assim: o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quanto o ímpio crescer como a erva, olha que coisa forte. E quando florescem todos os que praticam o quê? E que serão destruídos perpetuamente. Isso aqui é um erro que muita gente comete dentro da igreja, de ficar olhando a prosperidade do ímpio. Ele vai ter prosperidade por um tempo, daqui a pouco vai ser destruído. Você não deve comparar a sua vida com a vida dos outros. Eu já vi pessoas em conflitos, eu já vi pessoas mal dentro delas, dizendo assim: pô, não entendo, eu vou na igreja e o outro não vai na igreja, vende mais do que eu, tem mais do que eu. Esquece os outros, não compare sua vida com os outros. Leia o Salmo 73, Asaf quase se destruía, quase se acabava. Ele diz: os meus pés quase desvailaram, porque eu invejava a prosperidade do ímpio. Você fica comparando sua vida com os outros, com a dos outros, porque você não sabe como as pessoas estão vivendo dentro delas. O material não quer dizer nada. A pessoa pode conquistar o material nesse mundo de várias maneiras, mas muita gente tem muito, mas daqui a pouco vai sofrer muito na eternidade, porque não tem o principal, que é o Senhor Jesus. Valorize Ele, ao invés de ficar comparando sua vida com a vida dos outros. Quem tem Jesus tem um sim em todas as suas promessas. Então quem tem Jesus tem tudo. Cedo ou tarde as promessas vão se cumprir na sua vida. Mas não caia no erro de ficar comparando sua vida com A, com B ou com C, com um concorrente, com um familiar, com uma pessoa que não tem temor a Deus. Deixa a vida dela. Ela aparece, daqui a pouco desaparece, porque não tem salvação. E você tem, se você está com Jesus. Aí diz assim: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos
serão, ou Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem. Serei ungido com quê? Com óleo fresco. Olha para mim, por favor, aprenda uma coisa. Quando você está com Deus, Ele renova suas forças. Por isso que você não para, por isso que você é renovado, por isso que você consegue continuar mesmo enfrentando tudo o que você está enfrentando. Ele te dá essa força, Ele exalta, Ele faz quando a sua está acabando, a dele te dá força para continuar. Você não para. Por isso que você não vê a pessoa que está bem espiritualmente naufragando, pedindo a morte, em desespero, porque Deus trabalha dentro dela. Agora, olha que ensinamento aqui no 11. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos o quê? Ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Aprenda uma coisa, olha aqui para mim, por favor. Escute isso. Se você tem muitos inimigos, se você tem muita gente que não gosta de você, se você tem muitas pessoas que te desejam mal, aprenda uma coisa: tem gente que nunca vai gostar de você enquanto tiver um mal dentro dela. Quem quer o seu mal porque dentro dela tem um mal. Por isso que ela não gosta de você. Mas se você me perguntar: bispo, o que é que o senhor desejaria se estivesse no meu lugar? O que é que o senhor desejaria para os meus inimigos? Eu desejaria que ele conhecesse o Deus que eu conheci. Eu desejaria que eles se convertessem. O mal que eu quero para quem quer o meu mal é que conheça o meu Deus. Eu não quero mal de ninguém. Se você é uma pessoa de Deus, você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado. Mas quando você vê qualquer pessoa que quer o seu mal se destruindo, você tem compaixão, você não tem alegria, você não tem prazer, você não se alegra com a derrota de ninguém. Pelo contrário, você sente compaixão da pessoa. Você não comemora, tá vendo? Porque tem gente que é maligna, né? E ela fica, tá vendo? Foi mexer comigo, aconteceu isso. Foi mexer comigo, aconteceu aquilo. Não se alegre nem na derrota dos seus inimigos. Queira que eles encontrem a salvação em Jesus também. Não fique preocupado com eles. Você não tem que ficar preocupado com quem não gosta de você. Você sabe por que a pessoa não gosta de você. Tem gente que você não fez nenhum mal para ela e ela não gosta de você. Mas tem gente que você fez muito bem para ela e mesmo assim ela não gosta de você. Será que não dá para ver que tem um mal na vida dessa criatura? Ou dessas criaturas? E você vai ficar preocupado com elas? Com o que estão falando, com o que estão fazendo? Tem gente que é assim, ela fica muito preocupada com o que os outros falam dela. Você não vai conseguir carregar esse peso. Tem gente que quando está mal economicamente, ela tenta esconder de tudo que é maneira, com medo do que os outros vão falar ou vão falar. Fica com a vergonha quando alguma coisa é exposta. Nós já falamos que todas as vezes que Deus permitir alguma coisa ser exposta na sua vida, é para fazer um grande testemunho depois. Todas as vezes que Deus deixar uma situação ser exposta, você não queria, mas Deus permitiu, é para te honrar grandemente, é para fazer uma coisa maior. Aprenda isso. Mas aqui tem um ensinamento profundo. Versículo 12 diz assim: o justo, aqui não é todo mundo não, quem é? O justo florescerá como a palmeira, florescerá, crescerá como o cedro no Líbano. Olha para mim, por favor, para você entender. Eu fui estudar sobre palmeira. Existem milhares de tipos de palmeiras, mas é interessante porque ela dá em tudo que é lugar. No deserto, a tamareira, ela é uma palmeira. É tão forte que aonde ela está no deserto, ela está sinalizando que lá embaixo tem água. Ela dá um fruto muito doce. Você já comeu tâmara?
é bem doce, faz até mel de tâmara. Quando você é uma pessoa justa, de fé, você é como uma palmeira. Você está vivendo situações amargas, mas você não fica amargo. Você está vivendo situações difíceis, mas para lidar com você é fácil. Você é uma pessoa que está recebendo mal, mas está saindo de você o que é doce, o que é bom. Então os problemas do lado de fora não te afetam, não afetam o seu casamento, a sua saúde. Não afeta a sua saúde, não afeta seu casamento, não afeta seu emocional. Ela continua verde, mesmo no calor, no tempo de sequidão, ela continua verdinha. Você sabe que tem gente que é fácil saber como ela está, né? Porque ela mostra. Se alguma coisa está mal, ela... Tem gente, se eu ficar lá na porta segunda-feira, eu já sei como é que foi a semana dela. Que ela chega... Até para levantar a cabeça é difícil. Fala, como é que está, senhora? Guerra. Está indo. Como é que está, senhor? Não precisa nem falar. Mas tem gente que está tão verdinha que você não sabe o que ela está enfrentando. De repente agora passando os piores momentos, mas continua brilhando, continua forte, continua animada. Já viu aquela pessoa que você tentou animar ela e ela acabou te animando? Você já teve essa experiência? Eu já tive. E eu tive uma experiência dessa muito forte, que me marcou. Nós temos um garoto solteiro que ele vivia no crime. E esse garoto, ele fez coisas erradas no crime e foi preso e pagou pelo erro dele. E ele veio para a igreja, se arrependeu, teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo, foi levantado obreiro e começou a ser pastor lá no Ceará. E ele foi transferido e foi lá para o Rio de Janeiro. E eu estava lá no Rio de Janeiro, eu já falei para alguns aqui. Talvez você já ouviu falar sobre essa história em alguma das reuniões que eu fiz. E ele foi lá para o Rio de Janeiro e estava numa igreja do interior. E a polícia chegou lá e falou, vim buscar fulano de tal. E me falaram, bispo, a polícia está aí. Diz que vai levar um pastor preso, um auxiliar preso. Por quê? Aí procurei saber o que aconteceu. Ele foi levantado no Ceará, deu testemunho no Ceará, só que tinha outro processo correndo além do que ele pagou. E esse outro processo ele não sabia. E eu liguei para ele e falei, rapaz, tem aqui uma situação da polícia, assim, assim, assim. Ele falou, bispo, se eu devo, eu me entrego. Realmente, falei, foi esse caso assim, assim, realmente eu estava lá. Não foi eu que agi, mas eu também estava lá. E se eu estou condenado por isso, eu não vou fugir. Se Deus me quer lá dentro, eu vou ficar lá dentro. O senhor pode ficar em paz. E aí eu peguei o advogado da igreja, levei ele na delegacia, ele se entregou. Tá bom. Pegou 12 anos de cadeia. Passou um ano e pouco, eu falei, eu vou no presídio hoje. Eu quero visitar ele, saber como é que ele está. E eu falei, eu vou dar uma palavra para ele. Minha esposa não podia ir comigo, era só homem lá dentro. E eu peguei 2 pastores e levei comigo. E nós chegamos no presídio. Presídio, eu posso dizer, o mais difícil do Rio. Porque lá tinha umas pessoas que foram expulsas das facções. E pedófilos, e só coisa pesada. E quando eu cheguei, o diretor me recebeu. E eu falei assim, eu vim aqui visitar fulano. O diretor falou assim, bispo, o dia que ele foi embora desse presídio, todo mundo vai sentir saudade dele aqui. Vem aqui para o senhor ouvir. Reuniu todos os agentes penitenciários, falou, como é fulano? Todo mundo falou exemplo aqui, sempre com um sorriso. Ele que pintou o presídio todo. O banco que ia gravar o testemunho, ele é marceneiro, ele que fez. Aí o diretor chamou mais 3 agentes e mandou chamar o rapaz. E o rapaz entrou na sala, me deu um abraço. Pô, bispo, que alegria ver o senhor aqui.
Falei, como é que você está? Ele falou, estou ótimo. Falei, você precisa de alguma coisa? Só tinta, para eu terminar de pintar. Aí ele falou assim, o senhor está vendo esse diretor? Falei, ai meu Deus. Falei, o outro que estava aqui não deixava evangelizar. Eu orei a Deus para tirar, veio esse. Esse aqui sabe que ele está aqui porque eu orei por ele. Aí já deu, o diretor já olhou assim, já baixou a cabeça. Ele falou, esse outro aqui, ó, estava viciado. Eu ajudei ele, orei ele, largou o vício, entregou a vida a Jesus. Esse outro aqui ainda não. Eu já falei para ele, esse vício vai acabar te matando. E chega aqui mal, dá para ver no semblante dele, mas tem um coraçãozinho duro, mas nós vamos vencer essa batalha. Aí o agente baixou a cabeça, e ele foi, esse outro aqui se converteu, Jabes. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu falei, sabe quantos anos você pegou? Ele falou, sei, 12 anos, passa rápido. Eu falei, caramba, isso é fé. Ele vai casar agora. Ele vai entrar agora, 4 anos de pena por bom comportamento. Ele vai para o semiaberto. Nós não casamos ele lá dentro para que a esposa não tivesse a lua de mel lá dentro, esperasse ele sair. E agora que ele vai para o semiaberto, ele falou, bispo, deixa eu ficar de pastor aqui. Aqui tem 1.800 presos. Eu cuido deles aqui. Se Deus me quis aqui, agora eu entendi porque Deus não permitiu eu saber desse processo, não ser preso no Ceará, porque Deus queria ajudando eles aqui. Eu saí do presídio e falei, meu Deus, eu vim dar força para ele. Eu vim animar ele. E eu saí impactado. Ele falou, bispo, nós vamos ganhar muitas almas. Isso aqui, quando apaga as luzes à noite, isso aqui é uma benção. Fiquei chateado no outro presídio que eu passei, porque me botaram na sala dos crentes. Para que eu vou ficar na sala dos crentes? Tem um bocado de gente se suicidando aqui, um bocado de gente desesperada aqui, viciada. Eu quero um lugar dos perturbados para poder ajudar eles. Que fé, que fé. E vai casar agora. Eu ia até mostrar a foto dele para vocês, mas deixa ele sair para mostrar. Vamos fazer uma matéria depois legal com ele. Que fé. Errou, fez besteira, mas se consertou. Deus é Deus que dá chance para a pessoa recomeçar. Mas está florescendo, não perdeu o brilho, a situação não ofuscou, não é uma pessoa amargurada, não é uma pessoa deprimida, não é uma pessoa que deixou a situação abater ele. É como a palmeira, enverga, mas não quebra. Dá frutos, está com paciência, está com confiança, está com esperança. Olha o que ele disse, o justo será como a palmeira, e como o cedro de quê? Do Líbano. Você já pesquisou sobre o cedro? É interessante, porque nos primeiros anos o cedro cresce para baixo e só aparece uma pontinha com alguns centímetros, mas ele vai fundo nas suas raízes. Nos lugares rochosos, aonde as outras plantas param, as raízes do cedro continuam, elas vão fundo, elas são fortes nas suas raízes, mas depois, quando elas começam a crescer, elas chegam de 20 a 40 metros. Você já parou para ver o tamanho do templo? Já olhou lá fora? São 50 metros, ela fica quase o tamanho do templo. Elas ficam com 2 metros de largura. Elas aguentam as ventanias, elas aguentam as dificuldades, elas aguentam o tranco, porque tem raiz. Nós não gostamos de investir na base. Quando foi construído esse templo, eu vinha muito aqui. E milhões e milhões e milhões. E cadê essa obra, meu Deus, que só gasta? Mas era para fazer uma base forte, para depois construir esse prédio com segurança. Deu para você entender? Nós gostamos de ver logo a obra. Quando você vê uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha, fora é tudo igual. Mas quando vem o vendaval, então uma cai e outra fica de pé. Quando você é como o cedro do Líbano, tem pedreiras pela frente, tem rochas pela frente, mas você tem fé em Deus, você não para. Você não para, mesmo sem ver sinais, mesmo sem ver nada, mesmo vendo tudo contrário, você continua crendo, por causa da sua fé.
Então você pode não crescer rápido, você pode não crescer da noite para o dia, mas você sabe que você vai crescer. E quando você começar a crescer, você não para mais igual o cedro. Amém? Olha que interessante, diz aqui para terminar. Diz assim: os que estão plantados na casa de quem? Do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Olha para mim, por favor. Tem gente que quem plantou ela na igreja foi Deus. Você sabe que tem plantinha que você tira da terra fácil. Com o dedinho você tira. Mas tem árvore que você não consegue tirar, não. É muito forte. Tem raízes, tem estrutura. Tem gente que é muito forte. A base dela com Deus é muito forte. Ela acorda com Deus, passa o dia com Deus, ela vive com Deus. Quando você quer conhecer uma pessoa, você conversa com a pessoa. Então a pessoa que quer conhecer mais a Deus, ela fica conversando com Deus, ela ora, ela busca conselhos, orientações, ela é forte, ela tem estrutura. Então ela foi plantada por Deus, ninguém tira, porque ela investe, não é para ficar mais fraca não, ela investe para cada dia ficar mais forte. Para ela estar na igreja é sagrado. Ela foi plantada na casa de Deus, onde ela vai dar muitos frutos. Foi Deus que plantou. Outros o mal tira, mas ela o mal não consegue tirar, porque foi Deus que plantou ela. Ela é plantada pelo Senhor, não é pelo homem, não é pela emoção, não é por uma bênção, é por um Deus. E não tem idade não, na velhice dá frutos, porque quando você é uma pessoa de fé, você não se troca por ninguém mais novo, porque Deus é com você. Agora olha que interessante o último versículo. Para anunciar que o Senhor é o quê? Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aprenda uma coisa, olha bem para mim agora e pegue essa última lição, por favor. Você não pode esperar 100% de nenhum ser humano, não dá. Você viu o testemunho falando? Apareceu uma agiota dizendo assim: vou te ajudar. Ele estava ajudando quem? Ele mesmo. Apareceu outro dizendo: eu vou te ajudar. Fez pior. Não espere 100% perfeição em ser humano nenhum. Você só vai encontrar 100% em Deus. Você só pode confiar, minha amiga e meu amigo, para não ser frustrado em Deus, porque ele é justo, ele não é injusto, ele não erra, ele não falha. Quando Deus mandava o maná, ele dizia assim, ó: não guarde para amanhã, porque amanhã eu vou mandar de novo. Quando guardavam, acontecia o quê? Apodrecia, estragava. Você já viu o cheiro das coisas podres? Quando alguma coisa está podre, quando você não joga um lixo fora, quando alguma coisa apodrece, você fala assim: tem alguma coisa podre aqui, está cheirando mal. A tenda que tinha um maná estragado, todo mundo sentia o cheiro. Quem passava ali na porta sentia o cheiro. Estragou, não confiou em Deus. É esse cheiro ruim que você exala para Deus com o seu medo, com a sua dúvida, com a sua ansiedade. Agora, quando você está com fé, você sabe que Ele vai suprir amanhã, vai suprir depois de amanhã, não vai falhar com você. Então a sua confiança, a sua fé exala o perfume para Ele. Por isso que sem fé é impossível, não agrada, porque o cheiro da dúvida, do medo, da incerteza chega como um cheiro de podridão para Deus. Ele fazia apodrecer propositalmente, porque Ele sempre quis que o ser humano confiasse nele. Deus é justo e não vai falhar com você. Olhe que horas são. Você podia estar deitado agora na sua caminha, beleza, trabalhou o dia inteiro, você está aqui lutando para não dormir. Tem gente que dá umas 2 piscadas já, mas está lutando contra o seu corpo, lutando contra a sua vontade. É tarde, mas eu vou. É longe, mas eu vou. Acaba tarde, mas eu vou. E Deus também está lá de cima: pode continuar, porque eu também vou te abençoar. Fique em pé, diga: Deus vai me abençoar. Eu não tenho dúvida não. Nós vamos agora fazer o terceiro clamor, e nós vamos ver as muralhas caindo. Nós vamos ver, em nome de Jesus, sua vida avançando, e você terminando esse ano glorificando a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe.
Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, por favor. Coloca aí na tela toda. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Já acharam? 5:3. Levante aí a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos muito da Tua direção. O Senhor é luz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é disso que nós precisamos, dos Teus conselhos, da Tua luz, da Tua direção, da Tua ajuda. Dai-nos ouvidos para Te ouvir e entendimento espiritual. Usa a minha boca, mas abençoe essas pessoas para a Tua glória. E se você crê que Deus vai falar contigo hoje, diga amém. Graças a Deus. Vamos ler 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 3. Diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Olha para mim, por favor, para você entender. Deixe a sua Bíblia aberta agora e preste bastante atenção, porque nós vamos tirar lições hoje com a história do rei Davi. Ele, muito jovem, cuidava das ovelhas do pai. Ele recebeu na casa dele a visita do profeta Samuel. Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, consagrar Davi a rei. Davi era jovem. Os irmãos de Davi não acreditavam em Davi. O próprio pai não acreditava em Davi. E Davi estava cuidando das ovelhas quando Samuel viu os filhos de Jessé entrando, e Deus disse: não é nenhum desses. Até que mandaram chamar Davi. Na presença dos irmãos, Davi foi consagrado, porque Deus faz você ser honrado na presença de quem não acredita em você, para mostrar que Deus acredita em você. E se você crê em Deus e em você, isso é suficiente, mesmo que todo mundo não acredite em você. E Deus usou Samuel e disse: é este, e derramou o azeite sobre Davi. Davi não saiu dali dizendo: ó, eu fui ungido, eu vou ser rei. Não fique falando as coisas antes da hora. Espere as coisas acontecerem para depois você falar. Nunca dê testemunho de coisas que ainda vai acontecer, que está para dar certo. Só fale depois que der certo. Davi esperou. O óleo veio, a unção veio, e Davi foi enfrentar lutas. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um urso. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um leão. E uma certa feita, nós já falamos sobre isso, o pai mandou ele levar comida para os irmãos, e ele se deparou com Golias, um gigante. E ele foi lutar contra o gigante. Davi não ficava trazendo ninguém para as lutas dele. Davi enfrentou as lutas dele sozinho, humanamente falando, mas com a ajuda de Deus. Tem muitas lutas que você vai enfrentar sozinho. Não queira trazer pessoas para lutas que Deus quer que você enfrente só com Ele.
Ele enfrentou sozinho uma luta maior do que a outra. Quem é da fé, quem é de Deus, sempre está enfrentando uma luta maior do que a outra. Mas em cada luta Deus vai te preparando para coisas maiores. E ele foi vencendo. Venceu o urso, venceu o leão, venceu Golias. É gostoso quando você vê problemas grandes caírem. É gostoso quando você vê a muralha cair diante de você, o gigante cair. E que esse final de ano, em nome de Jesus, seja o final de ano das muralhas caírem diante de vocês, dos problemas caírem diante de vocês. Agora entenda, ele foi ungido. Os anciãos se reuniram e derramaram o óleo sobre Davi, quando ele foi colocado como rei de Israel. Ele ficou 7 anos num lugar pequeno, numa luta. Olha bem para mim agora. Em Hebrom, deixe nada tirar sua atenção. Em Hebrom, ele enfrentou lutas num lugar pequeno. Tem pessoas aqui num negócio pequeno, morando em um lugar pequeno, trabalhando em um lugar pequeno, numa empresa pequena, abriu um lugar pequeno, mas Deus é com você e vai crescer. Tenha calma que vai crescer. Ele estava em Hebrom, mas Deus queria que ele fosse rei sobre todo Israel. Deus tem coisas maiores para você. Deus tinha coisas maiores para Davi. E ele foi ungido rei. Só que Jerusalém se chamava Jebus, e ali estavam os inimigos. Agora vamos entender. Até aí você entendeu? Vamos agora, versículo 6, é isso? Diz assim: e partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ei, olha aqui para mim. Quando Davi foi ungido, ele partiu para conquistar Jerusalém, que era Jebus. Deus já tinha colocado dentro dele que ia dar vitória para ele. E chegou essa notícia: ó, Davi não entra aqui, aqui não é para Davi. Se Davi chegar aqui, os cegos, os coxos vão expulsar ele. Ele é tão fraquinho que não precisa nenhum exército, não vai precisar do exército. Os próprios cegos, coxos acabam com ele, de tão fraquinho que ele é. Aprenda a guardar dentro de você a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus está em você, não tem espaço para as palavras de morte, de dúvida, de medo. Tem pessoas que guardam palavras que o pai falou, que o avô falou, que alguém falou: você nunca vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida. Tem pessoas que se entregaram a uma palavra, a uma situação e fracassaram na vida. Se você for conversar com moradores de rua, muitos moradores de rua, eles se entregaram diante de uma palavra, diante de uma situação. Agora, quando a pessoa é de fé e você fala, ela não pode, aquilo vem como gasolina para a fé da pessoa, como gasolina lançada no fogo. Quando você joga gasolina no fogo, faz o quê? Aumenta o fogo. Quando você é uma pessoa de fé e alguém fala para você, não pode, isso não é para você, ela se dá mal, porque você consegue. Todo mundo que não acredita vê Deus te honrar. Então Davi ouviu essa palavra, mas não influenciou ele, porque dentro dele já tinha a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, não tem espaço para nenhuma voz do diabo, não tem espaço para nenhuma voz do mal. Podem falar o que for, podem achar o que for, você não é o que pensam, você não é o que falam, você sabe o que você é. Uma pessoa que Deus escolheu para vencer. Amém? Então não deixe ninguém te azedar, te destruir, te magoar, te machucar, tirar o pior de você. Não deixe ninguém te deixar mal. Não permita isso. Eu recebi um vídeo de um garotinho
que ele disse assim: o pior não é matar um leão todo dia não, o pior é conviver com as cobras. Eu achei engraçado. Mas você tem que aprender a viver com pessoas difíceis, complicadas, invejosas, desonestas, no mercado que você trabalha, mas Deus é com você. Disseram que Davi não ia entrar. Vamos ler o versículo 7? Porém Davi desistiu e foi chorar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir ao jebuseu, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos, o quê? Era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificara a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Olha para mim agora, aprenda uma coisa: esses homens de fé do passado, eles eram homens iguais a nós. Eles não foram homens tirados de gibi, não foram homens que tinham mais condições humanas do que nós, não eram super-heróis, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. A diferença é que eles dependiam de Deus, eles também eram humilhados. Nós também somos humilhados, nós também ouvimos o que não queremos ouvir, mas nós não deixamos entrar. A diferença é o que está dentro de você. De repente você diz assim: bispo, mas eu estou sendo tão envergonhado. Leia: no lugar da vergonha tereis o quê? Dupla honra. Leia depois Isaías 61, versículo 7. É um dos versículos que as pessoas que estão sendo envergonhadas deveriam ler. E eu vou ler para vocês. Deixa a sua Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Em lugar da vossa vergonha tereis o quê? Dupla honra. E em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Olha para mim, por favor. Em lugar da vossa vergonha. Quando você é uma pessoa de fé e você está sendo envergonhado, você sabe que naquele lugar Deus vai te honrar dobrado. Quando você é uma pessoa de fé e no seu caminho tem afronta, vergonha, humilhação, você sabe que você está no lugar certo para Deus se manifestar e glorificar o nome dele. Quando você não é pessoa de fé, você foge, você tem medo, você se entrega, você pensa no pior. Davi, ele já tinha dentro dele a certeza que era aquele lugar que Deus queria. Então não importa o tamanho das lutas, não importa o tamanho dos problemas, não importa o que disseram aqui você não entra, Davi. Ele entrou e colocou o nome dele, cidade de Davi. Tem muitas coisas em Israel com o nome de Davi. Quem já foi lá já deve ter se hospedado no hotel de Davi. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Ele entrou e deixou o nome dele lá. E o Deus de Israel foi glorificado na vitória dele. Aprenda. Se você é uma pessoa de fé, o que acontecia com os heróis da fé acontece com você. Disseram para Josué: nessa cidade você não entra, as muralhas são fortes. A muralha caiu, ou as muralhas caíram e ele entrou. Disseram para Davi: aqui você não entra. Ele entrou e colocou o nome dele. O que estão dizendo para você que você não vai conseguir, você acredita se você quiser.
Se você ficar, isso não é para mim, eu não posso, meu pai disse que eu nunca vou ser nada, disseram que eu nunca vou chegar a lugar nenhum, então você é vencido dentro de você. Essas palavras conseguem minar você. De repente essa situação de vergonha, de estarem apontando o dedo no seu rosto, essa situação de estarem te envergonhando, te humilhando, e você ouve desaforos, ouve gritos, passa por situações constrangedoras, de repente isso está vencendo você. Mas não se preocupe, se você crê, é nesse lugar que Deus vai tirar a vergonha e vai trazer a honra dobrada. Amém? Diga: meu Deus honra quem persevera, quem confia. Quando Davi foi consagrado rei, ele era jovenzinho. Não foi na hora que ele se tornou rei. Passou um tempo. Coisas grandes não acontecem da noite para o dia. Você vai lutando, você vai se esforçando, você vai fazendo a sua parte, e o Espírito de Deus vai trabalhando para fazer você chegar onde Deus quer que você chegue. Então Davi se tornou rei de Israel, ficou 7 anos e meio em Hebrom, ficou 33 anos em Jerusalém e fez a diferença. E como rei, aconteceu uma coisa interessante. Vamos para o versículo 17. Pule aí agora para o 17. Você viu que depois que ele venceu, veio o rei de Tiro e trouxe madeira e trouxe pessoas para poder construir uma casa para ele, porque é assim. As pessoas dizem: você não vai conseguir, não acredito em você, não levam fé em você. Depois que você vence, sempre acreditei em você. Ah, você é uma pessoa diferenciada. Mas quando você estava mal, não acreditava em você. E começaram a chegar vitórias, Deus confirmando o reino dele. Só que apareceu uma situação aqui no versículo 17, que também pode nos ensinar algumas coisas. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, o que é que diz aí? Todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Olha para mim, por favor. Quando souberam que Davi tinha sido consagrado rei, eles se uniram e vieram contra Davi. Não se preocupe quando pessoas se unirem contra você, porque Deus está vendo. Se uniram contra Davi, mas se deram mal. Podem estar reunidos contra você, mas vão se dar mal. Pode se reunir quem for, diga: Deus é maior, diga: Deus é comigo. Não tenha medo quando se reunirem contra você. E aqui diz que todos se reuniram. De repente você está vendo tudo contra, todos contra, não tem problema. Se Deus é com você, eu repito, você está com a maioria. Aí diz assim, 18: e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou a quem? Ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus aonde? Nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Olha para mim, por favor. Surgiu um problema. Davi foi levantado rei. Os inimigos filisteus receberam a notícia, se uniram e falaram: agora nós vamos pegar Davi. E quando Davi tomou conhecimento, porque Deus te mostra, pode ter falsidade, pode ter mentira, pode ter fingimento, um tempo, 2 tempos, mas Deus te mostra. Quando você é uma pessoa de Deus, nada fica em oculto que não seja revelado. Deus mostra pessoas que você confiou que não era para confiar. Deus mostra pessoas que entrou na sua vida que não era para ter entrado. Deus mostra pessoas que você deu liberdade que não era para ter dado, para você consertar seu erro. Ou de repente, quando você deu, era uma pessoa, mas depois mudou, o mal entrou, mudou a intenção, mudou por dentro.
e de repente você não tinha percebido, mas Deus mostra. E chegou até Davi, que os filisteus estavam vindo. O que é que Davi fez? Espera aí, eu vou depender de Deus. Eu comecei dependendo de Deus, vou terminar dependendo de Deus. Eu comecei humilde, vou continuar humilde. E ele foi a Deus e perguntou: o que é que eu faço? Ele falou: pode ir, sobe agora e vence eles. E na direção de Deus, Davi venceu. Não vá para a luta sem a direção de Deus. Aprenda todo dia ungir a sua cabeça com óleo. Aprenda todo dia buscar direção. Aprenda em cada desafio seu colocar isso diante de Deus. Agora ele teve essa vitória. Olha o que diz aqui. Vamos terminar. Parei no versículo 21. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: o que é que ele disse? Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde até chegar a Gezer. Olha para mim, por favor, preste atenção agora. Davi enfrentou os filisteus. Deus falou: suba que você vai vencer. Davi subiu e venceu. Os filisteus, tempos depois, se levantou novamente. Davi poderia dizer assim: espera aí, Deus já me deu direção daquela vez, agora eu vou de novo, vou vencer. Davi disse: não, daquela vez eu contei com Deus, agora eu vou orar a Deus de novo, porque quem é de Deus está sempre orando. Está orando para tudo. Quem é de Deus está sempre em oração. Tudo que faz está debaixo de oração, ou de orações. E Davi consultou Deus, e quando consultou Deus, Deus falou assim, ó, Davi falou: vou. Deus falou: não, agora você não vai, agora você vai esperar. É o que nós não gostamos, de esperar. Mas quando é para esperar e você vai, você quebra a cara, você piora a situação. Você tem que saber esperar. Quando Deus mandar você esperar, espere. Quando Deus mandar você ir, vá. E Deus diz: fique por detrás das amoreiras. Você vai ouvir um barulho. Na hora que você ouvir o barulho, pode partir para cima que você vence. E ele fez exatamente como Deus pediu, sendo rei, mas ele ouvia Deus. Na hora que ele ouviu o barulho, então ele partiu. Que esse final de ano sua vida faça barulho, seu testemunho faça barulho, que Deus venha sacudir as amoreiras na sua vida, que Deus venha fazer realmente você ter essa direção, essa virada. Mas você tem aí um homem que dependeu de Deus, que contou com Deus, que viveu lutas, que viveu momentos difíceis, que muitas lutas enfrentou sozinho. Talvez a sua dor é essa, porque te abandonaram, te apunhalaram, te deixaram, e você está sozinho. Mas agora é a hora de você vencer suas lutas sozinhos. É a hora de você vencer, enfrentar, lutar seus desafios sozinho. Não tem ninguém, mas tem Deus. Diga: tem Deus. Fique em pé e diga: tem Deus, e com Ele eu vou vencer.
You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone.